Estamos ao vivo, direto do canal Coxy. Já deixa aquele joinha para fortalecer nós e se inscreva para não perder nada. Hoje vamos receber meu amigo, o ator Adriano Tolosa. E ele contará um pouco de sua trajetória desde quando começou até hoje, que está fazendo novelas em Portugal, que está fazendo filmes no Irã. A maior bilheteria do Irã é dele. Ó, aqui, ó, Adriano Tolosa pontualmente já chegou. Vamos esperar ele pedir amizade. Pedir amizade não, pedir para participar. Daí eu já coloco ele aqui na live. Uma coisa que acho bacana de falar enquanto o Adriano não entra é que, além de ator, ele é formado em psicologia e é um apaixonado, assim como eu, por astrologia. Conheci o Adriano através do Andradina. Fizemos um filme com a irmã dele, a Diana Mota, A Bruta Flor do Querer. E, desde então, só filmamos com ele todos os nossos filmes. O 30 Anos Blues, depois o Ike Batista e Madame do Rocher. E eu não filmei com ele esse, mas está estreando hoje a série Todo Dia a Mesma Noite, na Netflix. Acabando essa live, eu vou dar o play para assistir aqui já. Ó, Adriano, assistindo, quem está nos acompanhando pelo Instagram. Vou colocar aqui, ó, essa coisinha Fala, vermelha, irmão! não ver quem tá, que me ajuda. E aí, Adriano, meu irmãozão? obrigado aí por estar participando dessa live, fortalecendo o canal Cox, passando um pouco da sua história para quem já é ator, para quem quer ser ator, para quem gosta do assunto. Vambora, irmãozão. Só você mesmo, esse meu grande guerreiro, diretor, amigo, irmão, para me fazer eu entrar numa live no Instagram. O Adri, Vambora, vamos lá. eu queria saber, irmão, Hum. quando foi que surgiu na sua cabeça a ideia ou o fascínio por atuação? Cara, não, isso é uma pergunta. Uma das minhas lembranças mais remotas da minha infância era ir no teatro. Eu gostava muito de ir no teatro de peça infantil, quando eu tinha 3, 4 anos. Eu amava, cara, eu ficava fascinado. Eu lembro que minha mãe achava até estranho, porque eu não gostava das coisas que as crianças gostavam da minha idade, sabe? Eu não me interessava muito por, enfim, aquelas brincadeiras mais clássicas, até mesmo futebol. Eu adorava ir no teatro, adorava ir no teatro. Então eu sempre já tive esse fascínio, e sempre fui de ver, enfim, quando eu era muito pequeno eu via desenho, filme infantil, eu via 10 vezes o mesmo filme. Eu gostava de brincar de teatro na escola, de representação, sempre gostei disso, mas eu nunca tinha tido até então essa ambição de seguir carreira, não é? Eu via isso mais como uma diversão, uma coisa lúdica, uma brincadeira de criança que me fazia muito feliz, mas não almejava seguir carreira no futuro, né? Eu acredito que, na verdade, isso foi depois que eu comecei a fazer faculdade de psicologia que eu entendi que era possível, né? Que eu poderia seguir esse sonho e torná-lo real quando eu já era adulto, né? Que eu consegui unir o desejo, a fantasia, o lúdico com a realidade. Eu acreditei que seria possível, não é? E aí pronto, e aí depois ainda teve vários indas e vindas, né? Não, isso é só um sonho, isso não é possível, é possível, não é possível, é possível, não é possível, até realmente acontecer e ser possível.
Acontecer que Falando eu do digo, é céu, você ser remunerado, né? Você trabalhar para falando que do você... céu sem chegar no inferno ainda. Já a gente vai chegar até o inferno, mas começando no céu. Você falou de teatro infantil. Eu também fui uma pessoa que, felizmente, minha família sempre me levou. É uma coisa, acho, incrível para criança. Mas o que eu gostaria de saber, irmão, era se você tinha o costume de assistir novela. Como é que era Ah, o... tinha, gostava, sempre gostei. Adorava, principalmente aquelas da nossa época de infância, que eram super legais, né? Vamp, lembra? Lembro. Perigosas Peruas, assim, Que Rei Sou Eu. Adorava aqueles programas também, O Mundo da Lua, lembra? Né? Pô, sempre gostei, cara. E sim, gostava sim de novela. Até minha adolescência eu via sempre novela, era viciado em novela. Depois eu parei, pronto, depois comecei a me interessar mais por outras coisas, enfim. Hoje em dia, né, realmente assistir uma novela inteira, você tem que ter muito tempo, não é? Para assistir todos os episódios, sendo que a demanda nossa hoje é muito maior, não é? Nós temos milhões de opções de streaming, tudo mais rápido, eu posso ver posso ver 20 episódios num dia, né? Enfim. Mas sim, gostava sim de novela, sempre gostei. Mas era isso que eu te disse, eu não me via trabalhando com isso, né? Eu gostava mais como espectador, não me via como ator. Também eu, talvez por ser de uma família mais conservadora, mais castradora, enfim. Meus pais são juristas, meus avós são juristas, eu nunca tinha tido esse incentivo de entrar nas artes, não é? Eu via mais como um passatempo, um hobby, né? Quando eu fazia teatro na escola também era mais uma coisa, um hobby, né? Não enxergava como uma carreira, nunca imaginei que isso fosse possível. Só depois que eu comecei a estudar psicologia. E quando você entrou no Célia Helena é uma escola muito renomada aqui em São Paulo, para quem não sabe, em que momento você estava na faculdade e quando você entra no Célia Helena, você já sabia que você faria disso uma profissão ou não? Então, cara, eu estava no terceiro ano da PUC, Diego. Aliás, no quarto. Minto, eu tinha acabado eu estava no terceiro. Não, eu estava no terceiro ano da PUC. Fazia PUC, psicologia, e era integral, não é? Então fazia manhã e tarde psicologia. E a modéstia à parte, eu ia muito bem na faculdade, eu era monitor de psicanálise. Não é? Quando eu estava no segundo ano, a professora de psicanálise me chamou para dar assistência para os alunos do primeiro que tinham certo reforço para os alunos que estavam tendo uma certa dificuldade. E eu gostava muito. E aí, um belo dia, é engraçado você perguntar isso, porque foi assim, foi um dia totalmente comum na minha vida, que eu estava em casa e eu estava me vendo, estava vendo uma novela por acaso e eu vi uma cena do do Fagundes, se eu não me engano, acho que era do Antônio Fagundes, mas era uma briga de pai com filho. Eu acho que o ator era o Murilo Benício. E aí eu vi aquela cena e por acaso eu tinha tido uma discussão parecida com meu pai. Eu falei, nossa, que legal isso, me deu vontade de fazer essa cena. Aí foi um clique. Eu falei, por que não estudar teatro? Né? Vamos lá ver o que rola. Mas eu entrei como um hobby, né? Porque eu estava fazendo a faculdade, estava muito feliz estudando psicologia. E aí comecei a fazer o CLL à noite, fazia PUC manhã e tarde. E aí, quando eu entrei para fazer o teatro, achei até que poderia acrescentar, né, na psicologia, e pode. Então eu falei, bom, não vou me atrapalhar minha faculdade, porque de uma certa maneira eu vou estar acrescentando aí na faculdade alguma coisa, vou estar lidando com o ser humano diretamente, enfim, né? E aí, só que aí, cara, 2, 3 dias depois que eu entrei no Célia Helena, eu realmente vi que era aquilo que eu queria seguir como profissão, como carreira. E, e aí eu até peguei um certo bode da faculdade, uma certa preguiça, sabe? Começou a me incomodar tudo que era relacionado à psicologia. Comecei a ter uma certa repulsa, assim, sabe? Porque eu me apaixonei tanto por aquilo, pelo aquele curso de teatro do Célia Helena, tudo fazia sentido para mim, até os livros de história do teatro, Shakespeare,
Brecht, Chekhov, todas aquelas coisas iniciais, básicas de Stanislavski, e eu comecei a ficar tão curioso por aquele universo e comecei a devorar aquilo de uma maneira, só que eu tinha que ficar das 8 da manhã até as 4 da tarde na psicologia, e já decidi muito rápido que eu não queria ser psicólogo. Só que ao mesmo tempo faltava 2 anos para acabar a faculdade, não é? Então eu entrei numa certa crise ali, numa ansiedade, quase, não digo uma depressão, porque eu não parei, né? Eu continuei a produzir. Mas eu fiquei triste e ansioso porque eu queria usar o meu tempo para aquilo, eu não tinha esse tempo. E ao mesmo tempo eu tinha que passar na faculdade, porque eu falei, pô, eu já fiz 3 anos, preciso ter esse diploma agora. E obviamente tinha muitas coisas que não me interessavam na faculdade. Estatística e aquelas coisas. A parte de psicose sempre me interessou, né? Mas aí começou aquelas coisas mais educacional, até uma parte de exatas que me enchia muita paciência e eu tinha que perder um tempo absurdo daquilo e não podia me dedicar como eu queria para o Célia Helena. Mas, milagrosamente, eu consegui, cara. Consegui ter o diploma da PUC e consegui me formar no Célia. Ao mesmo Uma tempo. coisa que eu acho muito bacana da sua trajetória, AD, e também acredito que a tua família está por trás disso, foi você ter se formado em psicologia. Porque nós sabemos que é uma longa jornada para conseguir ser remunerado nas artes cênicas, né? Porra, nem me fala, velho. Bota longa nisso. Eu acho que acho não. Desde quando eu comecei a estudar teatro, que eu tinha 21, eu fui ganhar meu primeiro dinheiro mesmo com 29, 30. Foram 9 anos depois, né? Eu era muito feliz fazendo teatro, fiz teatro no Folias, fiz diversas oficinas do Grupo Tapa, fiz teatro também com diretores do Cariocas. Só que assim, era aquela coisa, era um prazer absurdo, estava muito feliz artisticamente, mas o que eu ganhava, eu pagava a cerveja depois da peça e o transporte para ir até lá, né? E aí realmente começa a dar uma certa... No começo é muito legal, né? Porque no começo era até aquele negócio, ai, foda-se televisão, o teatro é muito mais legal, e aquela coisa muito legal, né? Aquele tesão artístico, aquela coisa revolucionária, e isso me basta, e realmente me bastou por muito tempo, né? 9 anos. Só que aí chegou um tempo que eu queria mais, eu queria mais economicamente, queria mais visualmente, eu queria expandir, não é? O meu trabalho para televisão, para o cinema, para um público maior, né? Coisa que o audiovisual permite mais que o teatro. Você sentiu durante o curso um certo preconceito com televisão? Você diz o que no Célia, Helena? Que acho que claro que não sim. só apenas assim, no Célia, não. Não, em Eu todo. sinto que tem um certo... No Wolf não, né? No Wolf não, porque o Wolf, só o nome já diz que quem tá lá realmente é porque quer fazer televisão. Mas no Célia Helena, na Fátima Toledo, no próprio teatro de pesquisa, nas companhias, né? Realmente é um preconceito gigante da parte dos mestres e da parte dos atores, né? Só que assim, cara, aqui vamos falar entre nós, né? Entre nós não, porque estamos numa live, mas a real é que, cara, assim, é difícil, não quero falar pelos outros, mas eu sinto assim que a grande maioria, né, não posso generalizar, não são todos, né? Eu conheci alguns realmente que não queriam, mas a grande maioria, mais de 90%, é obviamente que queria fazer televisão, de todos os percursos que eu fiz. Com suas exceções, óbvio, mas a grande maioria queria. E se não queria naquela época, como eu tive momentos da minha vida que eu não quis também, quando eu estava completamente apaixonado ali com o Folias, eu realmente não cogitava, não estava atrás e talvez poderia até ter negado num certo momento. Mas depois, tanto eu como a maioria das pessoas que não queriam num certo momento, depois muita gente vem até inclusive me pedir indicação, como é que eu faço agora, sabe, para que eu mandando material, blá blá blá. Porque é foda, né, cara? Vivemos além de tudo, além disso que eu falei, de termos nosso trabalho mais visto, mais
mais reconhecido por um maior de pessoas, vivemos no mundo capitalista, né? E, obviamente, você pode preferir fazer teatro. Fazer teatro é o mais prazer, para mim é o mais prazeroso, né? É onde pulsa a maior vida, é onde você pode realmente trabalhar mais a fantasia, o imaginário, porque você entra ali, você tem 2 horas e você não para, né? Você sabe, você é diretor e você é ator como eu. Fazer cinema e televisão é muito legal, é incrível, mas fazer teatro é mais prazeroso porque a viagem é maior, né, cara? O cinema a gente está sempre parando e arrumando coisas técnicas, né? Então fazer teatro é mais prazeroso para mim, mas realmente o que a televisão e o cinema proporciona depois é mais prazeroso, né? O reconhecimento, o dinheiro, as possibilidades que isso te dá depois, não é? Pronto, é isso. Tem uma coisa que acho muito bonito da televisão, porque a televisão ela une todas as classes sociais É, e uma cultura inteira, um país inteiro. Imagina se não tivesse é, as telenovelas, quantas pessoas não teriam deixado de conhecer o trabalho do finado Raul Cortez, quantas pessoas não teriam deixado de exatamente. conhecer o trabalho do Otton Bastos, ou até mesmo a dramaturgia do Dias Gomes, que escreveu há muito tempo na Globo. E também tem um outro lado, né, Ade? Muita gente chega querendo ser ator pela televisão e o teatro nos apresenta Nelson Rodrigues, Exato. Tchekhov, Plínio Marcos. Pois é, mas é justamente aí que eu tive esse momento de ruptura de querer fazer televisão. Foi justamente quando comecei a me apaixonar por essa dramaturgia brasileira e até Shakespeare e até Tennessee Williams, né, e Brecht, mas principalmente a brasileira, né, Nelson, Plínio, Jorge Andrade, entre outros, que você vê realmente como é forte, né, e como a gente se identifica com aquilo e como é prazeroso você mexer com aquilo, você ficar trabalhando, né, irmão? Então, justamente aí, quando o teatro, eu entrei no Célia querendo fazer televisão, mas aí quando eu me deparei com todos esses autores e com diretores e professores maravilhosos no Célia Helena, eu faço aqui reverências ao Marco Antônio Rodrigues, ao Marco Antônio Braz, ao Nelson Baskerville, Marcelo Lazarato, e dentre muitos outros. Realmente aquilo é muito poderoso, né? E eu falei, cara, eu fico a vida inteira fazendo isso, para que televisão? Né? Mas aí depois, quando passa um tempo, você vê que você pode fazer outras coisas, né? E pronto, é E uma isso. coisa muito maluca, visto que eu te conheço também, fiz Célia, daí eu compartilhar essa curiosidade para quem está nos assistindo, é que você se formou no Célia e é muito difícil conseguir uma companhia para continuar atuando, mesmo que ela não te pague, é uma coisa dificílima. E existia um grande sonho de fazer parte do Folias, porque o Marco Antônio Rodrigues, que era, acho que ainda é professor do Célia, ele dirigia essa companhia, que eu não fui aceito e você foi aceito no Folias. É, só um parênteses aqui, que eu vi que a galera está falando comigo e eu não tenho essa capacidade de ler e falar com você ao mesmo tempo, então não estou respondendo vocês. Desculpa, tá, gente? Depois, se o Diegão quiser abrir para pergunta aí, mas eu vi que tem gente que está me dando oi, eu não estou falando oi porque senão não flui. Mas depois eu respondo todo mundo aí quando eu ver, tá? Sim, tive muita sorte, irmão, é muito difícil mesmo. Eu tive uma sorte muito grande porque o Marco Antônio Rodrigues, porra, uma das minhas maiores referências. Realmente, ele é um gênio, né? Ele é um gênio, não só um gênio preparador stanislavskiano, como um gênio, é um grande artista. Realmente, ele foi um divisor de águas na minha vida, não só na minha carreira, mas na minha vida. E, além disso, ele é um excelente preparador de ator. E eu fiz a ópera do Malandro com ele, fazia Geni, fazia Geni, e realmente foi muito legal. E, cara, eu sempre fui um cara, modéstia à parte, sempre fui um cara muito dedicado. Muito, 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 muito. Quando eu quero uma coisa, eu sou muito determinado. Então, mesmo fazendo faculdade de psicologia de manhã e de tarde, mesmo treinando, porque obviamente, né, a gente achava não.
né? Você ter um físico legal é um facilitador para entrar na TV. Então eu treinava todos os dias. E eu estudava mais que qualquer um. Não sei se o mais, mas com certeza entre os 3, 4 mais da minha turma era o que mais lia, estudava e apresentava as cenas. Porque era aquele negócio. O Marcão falava, vamos montar a Praia do Malandro. Vamos lá e trazem cenas. Aí a galera ia lá, trazia uma cena, eu fazia 7, entendeu? Eu chamava 7 meninas diferentes e estudava uma cena com cada uma. Dormia 3, 4 horas por noite. E realmente deu uma química legal com o Marcão. Ele viu que eu estava me esforçando e crescendo. Sempre tive muita dificuldade com a minha voz e com o meu corpo no início da carreira. Sempre fui meio travado aqui, meus chakras, era meio durão, ainda sou um pouco, né? Tenho disritmia, então realmente eu tive que trabalhar dobrado. Sempre tive uma dificuldade de voz e de corpo. Eu desafinava falando, apesar de ter uma caixa torácica, uma potência de voz boa, eu tenho problema de afinamento. Enfim, então realmente fui crescendo, crescendo, crescendo e tive essa sorte de ter o Marcão e a gente se dá bem, não só eu, tivemos outros, o Pedrão, Pedro Lopes e outros que fomos chamados para entrar. O que acontece é que o Marcão fez o Querô, logo depois que a gente se formou no Célia. E o Querô, ele abriu, era uma oficina de estagiários que entrariam no Folias, né? Não era a companhia que já estava lá há um tempo, eram pessoas que iam entrar. E justamente o Marcão abriu isso quando a gente tinha acabado de ter aula com ele. Então, abriu essas portas para mim e para outros que também se deram bem com ele, estudavam e fizeram bem. E aí fizemos Querô e depois fiz uma outra peça também, direção do Val Pires, que era Medida por Medida de Shakespeare. E foi incrível, cara. Essa época do Folias foi uma experiência muito boa na minha vida. Eu era muito feliz, muito feliz. O Adesão, vou te dar um feedback de fã, porque eu acompanho o seu trabalho desde o Célia Helena. E o que eu sinto, tem muitos atores que estão nos assistindo, e o que eu sinto que você falou do corpo, da sua voz, e é absolutamente natural, mas eu sinto que quanto mais confortável você foi ficando em cena, conseguindo lidar com a sua adrenalina, conseguindo fluir, essas coisas pararam de ser inibidores. E talvez muito no começo da carreira a gente se preocupa muito, quando a gente se preocupa muito, perde o fluxo, né? Total, irmão. Claro, sim, justamente o Lazarato, lembrei de uma coisa que o Marcelão me falou. O Lazarato, eu estava fazendo uma peça com ele e realmente eu estava com uma dificuldade. Era uma criação coletiva que nós tínhamos que criar personagens baseados em pinturas do Modigliani e de uns contos, enfim, de um dramaturgo italiano. Então era uma criação coletiva, então era uma coisa totalmente que vinha de fora para dentro. Então todo mundo via lá com o seu corpo, não sei o quê, as meninas bailarinas, não sei o quê, e eu todo duro, não conseguindo. Aí eu falei para o Marcelo que eu estava com uma dificuldade de encontrar o corpo, e ele me disse justamente isso. Quando você ficar à vontade, você entender o que é o personagem, o corpo aparece, relaxa. Foi justamente o que aconteceu. Né? Mas assim, cara, eu também realmente dediquei um certo tempo a mais. Né? Eu fiz pilates, eu fiz boxe, eu fiz natação, eu fiz meditação, eu fiz yoga, eu fiz todas essas coisas que realmente me ajudaram porque eu tinha uma dificuldade a mais, né? Ele falou que vai fazer dança de salão, né, cara? Dança de salão é minha próxima que eu quero. Vamos fazer junto? Vamos, cara. Acho incrível. A conexão. Total, cara. Eu preciso mesmo. Sempre meu calcanhar de Aquiles na atuação foi a dança. Eu sempre tenho pavor que me mandem dançar. Eu te mandei dançar, né? No 30 anos Blues, você dá um show ali, cara. Dá um show? Quem dá um show é o Magrão com aquela câmera, você nem lembra quem foi. Magrão. Foi o Magrão, né? Que botaram aquele plano aberto, claro, aí com a Carol lá, também talentosa, linda, ficou fácil a gente enganar que eu danço bem. Mas realmente... O Adesão, mas uma coisa que eu queria saber, falando de adrenalina, cara. Quando apareceu, que eu sei tudo da tua vida, quando apareceu
a primeira oportunidade de você fazer uma participação na Globo, e só quem está na luta, só quem está na batalha, sabe o quão difícil é, principalmente quando você fez, que é uma época que não tinha streaming, era Globo, Globo era tudo. E a Record já era muito, muito difícil. Você estava no Folias? Ou você já tinha saído? Eu Você tava, fez eu a cena com... eu tava fazendo Querô, acho. Você não tava, era ali, era essa época, assim. Era essa época, exatamente essa época do Folias. Conta para nós como foi essa experiência, quão difícil é, a adrenalina que é. Nossa, cara, acho que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Essa e a primeira cena que eu gravei na novela que eu tava no elenco fixo com a Suzana Vieira. Mas essa realmente foi mais difícil ainda, porque essa realmente. Ah, você chega ali, né? Tava no Folias, fazendo teatro, felizão, não sei o quê, e aí rolou essa participação, que eu tinha simplesmente que entrar era uma novela das sete, que eu tinha que entrar e entregar uma intimação pro Marcos Pasquim e dizer. Eu falava duas frases, o que eu falava? Eu nem me lembro. Eu falava. Boa tarde, eu É, sou oficial de justiça. boa tarde, eu sou oficial de justiça, entregava uma intimação para ele. Era isso que eu tinha que falar. E aí que você chega ali, a primeira vez que você entra no. Pelo menos para mim, eu não era maduro na época, eu não estava pronto. Pronto a gente nunca tá, né? Mas É, eu não estava preparado ainda para lidar com aquilo. Ó, graças a Deus foi só uma participação, porque se me desse um papel, talvez eu nunca mais voltaria, cara. É tudo, é uma adrenalina gigantesca. É igual você pular de paraquedas. Sabe aquele momento que você tem que se jogar com o cara atrás de você, te encoxando? Se suicidar? É tipo isso. É bom, mas às vezes ela ultrapassa o limite do físico, né? Então, eu entrei lá, era o Jorginho Fernando que dirigia, que foi simpaticíssimo comigo. Você chega ali, primeiro assim, é uma rotina que nada ali é familiar para você, nada te diz respeito, né? Então você chega ali, tá todo mundo no seu corre, não sei o que, você vendo aquele mundo. E aí eu cheguei lá, me apresentei, né? Ninguém tava nem aí para mim. Me apresentei para o Marcos Pasquim, que também foi super simpático. Eu falei, cara, minha primeira, sou teu fã, meu primeiro trabalho. Ele é que legal, velho. Tchau, né? Vamos lá. E eu lá vendo tudo maravilhoso. Aí chega um momento, sei lá, você pôs o terno, não sei o que, passou na make-up, vai entrar, você entra no estúdio, é um negócio, era uma adrenalina tão grande que eu não conseguia ouvir nada, nada. Eu só ficava passando a fala na minha cabeça. Olá, eu sou oficial de justiça. Boa tarde, sou oficial de justiça. Boa tarde. Cara, e assim, é muito, realmente é uma coisa muito, uma adrenalina muito forte e difícil pra caralho. Muito mais difícil do que você fazer uma cena, porque você tem que falar duas frases, não é? Aquele momento para você aparecer na televisão e falar: olá, eu sou oficial de justiça, boa tarde. É muito engraçado, cara. tem uma coisa que eu acho que pouca gente, que o Adriano ele me arranjou para fazer uma novela que, aliás, está no ar, Tá no pela ar na Band, Band. chamada Valor à Vida. Valor da Vida. É, Valor da Vida, uma lá em novela Porto portuguesa. Velho. O cara me arranjou um papelzinho pequenininho. Ou seja, eu não sou ator, mas, cara, então eu fico pensando com a adrenalina de uma pessoa que é ator, que quer viver daquilo, do tipo, eu não posso errar. Eu É. não podem refazer o take por minha causa. Cara, eu entrei ali com o coração ali disparado. E eu acredito muito que é mais difícil fazer uma participação do que um Claro. papel mesmo. Porque se você errar num papel, pô, tranquilo, tu tá ali, conhece o diretor, tem uma importância. Agora, uma participação é do tipo, pô, vamos ter que refazer por um elenco de apoio, né? Pois é, realmente, cara. Fazer papel pequeno é difícil, é muito difícil, né? Tanto no teatro como na TV, porque no teatro primeiro você tem que ouvir, né? Uma vez eu fiz também uma cena que era uma oficina lá do Célia com o Russo, que o cara me deu o Horácio para fazer, né? O Horácio, amigo do Hamlet. Então o Hamlet falava 20 páginas, eu ficava parado ouvindo. Aí eu falei pro cara, também, falei, mano, mas porra, eu vou fazer o quê? Tô fazendo esse curso extra de 3 meses, pra me dar o Horácio, que tem duas falas. Ele, nossa, agradeça a Deus, a personagem que você mais vai aprender na tua vida. E foi, porque Caraca. realmente
Ali eu entendi o que era ouvir. Realmente estar ali para ouvir. Porque o bom ator é isso, ele é bom ouvinte. Né? Você sabe Sim. disso, cara. Na verdade, a magia da cena não está quando o outro está falando, está quando o outro está ouvindo. Na reação É. do outro, né? E essa reação você não cria ela. Ela acontece. Ela acontece com o teu estado de presença. Por isso que você está presente no aqui e agora, isso é tudo. Né? Para as coisas acontecerem, para a mágica acontecer, você tem que estar no aqui e agora. Não pensando no como é que você vai reagir, no como é que você vai falar, ou tentar imaginar o que o outro está falando. Não, você tem que estar ali presente, ouvindo. Aí vai acontecer alguma coisa bonita. Com certeza vai. Se você estiver ali realmente ouvindo, vai. Mas é Uma difícil. lição preciosíssima que você está passando para todos os atores que estão assistindo. Quando vocês estiverem numa peça, numa série, numa novela, e alguém tiver um bifão e você não saber o que fazer, escute. Escute. Exato. Exatamente. Exatamente. É um grande exercício. E você brilha. Realmente, você brilha. Se você estiver de verdade escutando, você brilha. Porque é difícil a gente escutar na vida já é difícil, né, irmão? Porque todo mundo, nós somos muito importantes, né? Nós sempre queremos falar e nos impor e dar nossa opinião. Esteja presente e ouça o outro, né? Você vai ser visto. Realmente você vai. Se você estiver de verdade ali ouvindo, você vai ser visto. E você vai brilhar. Porque o carisma é isso. Eu acho, para mim é isso. O carisma é isso. É você realmente estar no aqui e agora. Porque quando você está no aqui e agora, as coisas acontecem e fluem. Você não representa, não é? E não tenho dúvidas, né? Quando vão colocar um insert de alguém ouvindo, vão colocar quem está ouvindo de verdade. Claro. Ô Adriano, mas a coisa que eu sou mais fã teu, cara, que aliás é que a minha família inteira, minha mãe, que é tua fã também, meu pai, e a gente agora vai chegar na alma do canal Cox, que é o ator como produtor de si mesmo, o artista como produtor de si mesmo. E você fez uma coisa que eu achei linda, corajosa, humilde e que foi quase um cavalinho de pau na sua carreira, que foi, após você ter feito Célia Helena, que são 3 anos, e é uma escola muito boa, após você ter feito diversos cursos, você tá no Folias, você resolve, pô, agora eu vou recomeçar e vou pro Wolf Maia. É. Esse foi realmente também uma outra quebra, né, de paradigma, porque foi realmente esse momento da minha vida que eu já tinha feito 2 peças no Folias e a família é muito complicada, né, cara? Vamos combinar aí que a nossa família realmente o Deus e o diabo estão na família, né? Já dizia o Nelson Rodrigues. Realmente eu comecei a entrar numa crise porque ia naqueles almoço com aquela tia-avó, sabe? Que na verdade nunca te acrescentou muita coisa e chegava e perguntava, mas você faz tia, mas o que mais? Por que você não faz uma outra coisa ao mesmo tempo, sabe? E aí você começa a se sentir um merda dentro da sua própria família, né? E realmente, se a tua família está te vendo como um merda, você começa a questionar se você é um merda de verdade ou não. É difícil, né, cara? Então, realmente, essa pressão foi o que mais me pesou. Claro, tudo me pesou. Me pesou a vontade, me pesou o financeiro, me pesou meu ego, né, de querer ser mais visto e de querer ter meu lugar ao sol, mas me pesava muito essa pressão familiar também, de você querer provar que sim, de que você é bom no que você faz e realmente esse padrão errôneo e medíocre e preconceituoso que está diminuindo, mas que ainda tem, na época era mais, é isso, bom ator é o ator que está na Globo, né? A sociedade brasileira sempre teve essa visão, né? Agora está mudando muito por causa dos streamings, enfim, mas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás era isso, né? Tinha esse preconceito de que o bom ator é o ator que está na Globo. E mesmo a gente fazendo folia, a gente sabendo que isso não era verdade, a gente não conseguia mudar a cabeça das pessoas, da família e da sociedade. Então, realmente, eu cheguei num momento que eu queria. Eu falava, por que não, cara? Por que eu não posso fazer televisão? Porra, eu não sou feio.
eu sei que eu tenho meu talento, eu faço isso bem. Eu ainda sou jovem, eu estudei pra caralho, comi um pão que o diabo amassou. Por quê que eu não consigo ter, né? E aí realmente você vê que não é você, né? Que é todo mundo. É difícil para um caralho você chegar num teste Sim, na Globo, né? sim. Você pode ser talentoso, você pode ser bonito, você pode ser o que for. É difícil para qualquer um. E aí eu falei, porra, por onde que eu vou? Por onde que eu começo? Porque batia na porta das agências e era aquele negócio, não, precisa ter feito alguma coisa. Fiz 500 videobooks, fiz workshops e sempre era alguma coisa que não estava boa, enfim. Aí eu falei, e eu tinha tido minha experiência toda teatral, quando eu comecei a fazer o Fernando Leal, um grande mestre do audiovisual, que realmente eu me via no vídeo e vi que realmente, é claro que atuar é atuar em qualquer lugar, mas quando você vai jogar vôlei, jogar vôlei na praia é uma coisa, você jogar vôlei na quadra é outra, de cimento, né? É sempre vôlei, É. mas muda. Então, realmente, de primeira, eu me vi lá no vídeo e vi umas caretas que eu fazia, não sei o quê, mas, mas a base eu tinha, tanto que eu, né, lá uns 3 meses de Leal, me deu uma limpada, e aí eu falei, por que não? Por que eu não vou pro Wolf agora? Porque era uma época que estava saindo muitos alunos do Wolf para fazer televisão. Saiu a Paula Oliveira, saiu o Malvino Salvador, Giovanna Lancelotti, Júlio Rocha. Todo ano algum aluno saía lá para fazer novela. Eu já tinha uma base, já tinha feito série, já estava no Folias há 2 anos. Falei, bom, se eu entrar lá agora, quem sabe, né? Eu seja visto numa vitrine. A vitrine que eu tanto quero que eu não consigo ser visto. E foi o que eu fiz. Cheguei ali no Wolf. Se um dia eu tivesse que fazer um personagem de um rei, velho, eu realmente ia puxar uma memória emotiva Stanislavskiana de lá. Porque ali, realmente, quando eu entrei ali, eu era um rei. Humildemente falando, porque Porque você tinha eu passado sabia, por tudo eu já. sabia o que era Stanislavski, eu sabia o que era Shakespeare, eu sabia o que era Nelson Rodrigues. E aí tinha uma classe lá com 20 meninas bonitas, 4 caras e eu, que sabia tudo sobre tudo, entendeu? Devia ser insuportável, devia ser chato. Os caras iam querer me matar, cara. Só que realmente, eu realmente estava ali. Eu era um rei de uma sala de aula do Wolf Maia, mas eu era um reizinho. Eu sabia tudo e realmente me destaquei, né? Entrei lá com uma base. É, e realmente foi muito legal, porque eu comecei a rever as coisas, e aí começou a ter câmera, né? Aí você fazia cena de novela, coisa que eu nunca tinha tido no Célia, nem no Folias, tive um pouco no Leal, mas lá no Wolf tinha toda uma, uma tecnologia melhor, né? Uma infraestrutura melhor. E fui fazendo, cara, e assim, os professores sempre me elogiando, ia bem, né? Era muito dedicado. Claro, mais importante do que o talento é a vocação, acredito eu. Né? O talento você lapida ele. A vocação, se você não tem, cara. Não adianta. E aí indo muito bem. Só que aí, velho, olha só como é a vida. Fiz um teste para uma minissérie, que era do Agnaldo Silva, com alunos que foram selecionados pelos professores. Quando eu estava no terceiro semestre, fui selecionado, eu e mais um não peguei, não passei. E aí cheguei no quinto semestre, fiz a apresentação lá final, sempre me elogiando, mas não acontecia nada. Aí eu falei, cara, chega, estava com 29 anos, pagando já por uma coisa realmente que já parou de me acrescentar, porque, ok, eu estava estudando de novo, mas tudo tem um limite, né? Já estava fazendo teatro com os melhores, voltei a estudar com gente que estava começando do zero, por um tempo foi legal, mas depois começou a encher meu saco já também, porque não acontecia nada. Eu entrei lá com o objetivo de ser visto para trabalhar. Essa é a real. E não aconteceu até o quinto semestre. Aí no quinto semestre eu tinha 29 anos, falei, olha, por que eu vou pagar mais um semestre? Não vou, porque até agora não aconteceu nada, não vai ser em 6 meses que vai acontecer. Falei, meus pais pagavam meu curso, sempre tive esse privilégio, essa sorte, essa gratidão de poder estudar, né? Graças a Deus. Talvez se não fosse pelo dinheiro deles, pela ajuda, não teria chegado onde eu cheguei. Aí eu falei para minha mãe pedir esse dinheiro que seria do último semestre do Wolf para ir morar no Rio. Para ir morar no Rio
Rio ia ter aulas com uma coach chamada Camila Amado, uma grande mestre que nos deixou há alguns meses, no ano passado. E a Camila ela era a coach da Patrícia Pilar, da Camila Pitanga, da Suzana Vieira, uma galera aí, muito boa. E aí fui ter aulas particulares com a Camila Amado e morar no Rio, queria me engendrar, conhecer gente, de repente é isso que falta, né? Lá tomar cerveja com a galera e estudar com uma coach que podia me indicar. E aí fui lá, tive aula com a Camila durante 4 meses, foi incrível também. Foi assim um complemento, uma lapidada que eu dei muito boa. E aí, depois de uns meses com a Camila me botou num teste na Globo, de uma novela do Jaime Monjardim, que chamava Flor do Caribe. Cara, olha como é a vida. A Camila me botou nesse teste, fui selecionado, o assistente de direção me ligou e falou: o Jaime amou o seu teste, nós estamos ainda para bater o martelo, mas vai ser você. Já aprende a dançar e flamenco, porque o teu personagem vai dançar flamenco. Nós vamos entrar em contato para bater o martelo daqui umas semanas, mas tá tudo certo, é você. Contatei uma professora de flamenco, contei para todos os meus amigos que ia fazer a novela das 6 e estava esperando. Depois de uns 20 dias recebo um e-mail do mesmo cara, infelizmente não vai ser dessa vez. Pois. E aí o prazo que eu me dei no Rio, eu aluguei o apartamento por 3 meses e ter aula com a Camila. Faltava uma semana para acabar, cara, o meu aluguel no Rio e o prazo que eu tinha me dado. Ia fazer 30 anos. Aí eu falei, que merda. Falei, que bosta, não quero mais isso. Esse mundo é horrível, não sei o quê, né? Aquela coisa, aquela frustração. 2 dias depois desse e-mail, me ligam da escola do Wolf, que ia ter um teste para alunos para uma novela das 9, do Valcir Carrasco, que o Wolf ia dirigir, e que era só para alunos, mas como eles gostavam de mim, eu tinha acabado de sair, iam me convidar a abrir essa sessão para mim como ex-aluno. Voltei para São Paulo para fazer o teste na escola e fui aprovado. E aí foi aí que eu tive meu primeiro papel na Globo. E aí foi indo, cara. E aí, graças a Deus, as coisas foram fluindo. Depois fiz outra na Globo, aí fiz uma na Record. E aí entrei na Bad, porque a Globo não me queria de novo. E aí, quando eu achei que também ia mais trabalhar, rolou Portugal. Aí fui para Portugal, depois para o Irã. E aí, é isso. E agora Isso é uma coisa estamos indo. maravilhosa que eu queria entrar contigo, Adê. Você fez acho que Amor à Vida, né? Com o Valcir, né? Foi minha A primeira primeira Amor à Vida. Sim. novela. Depois você faz o Verdades Secretas. Exato. Daí o Verdades Secretas olha como existe. Não sei se é Deus, não sei se é uma energia, mas como é que quando você busca arte, a arte te dá algo em troca. O Verdades Secretas explode em Portugal, e através disso você foi convidado para estar lá e faz um personagem muito grande no Ouro Verde, né? Que é a tua Isso primeira foi. novela, se não me engano. Minha primeira novela em Portugal. É. Sim. Ouro Verde, vencedora do Emmy. Foi, cara, realmente. Pois é, em Portugal eu realmente tive melhores oportunidades na televisão que no Brasil. Os papéis que eu fiz em Portugal realmente foram papéis bem legais. Em Ouro Verde eu fazia triângulo com o casal protagonista, um triângulo amoroso. Era um cara chato, porque era aquele empata foda, né? O que realmente o cara rejeitado pela menina, não sei o que, Joana de Verona, uma grande atriz, e o Diogo Morgado. Mas era um papel grande, grande. E depois eu tive a novela da Maria João Costa, excelente autora, direção do Hugo de Souza. E depois não bastasse ainda ter esse triângulo, o personagem sofria um acidente e de barco, ficava todo queimado e perdia a memória, né? Ia morar numa aldeia indígena. Então eu tive realmente aí um leque muito interessante para trabalhar, cara. E aí depois fiz outro. Pegou um personagem realmente muito profundo, né? Com muitas Muito cenas que profundo. permitiu. Repercutiu bem. Aí depois eu fiz um outro em Portugal, que foi o que eu mais. Pá, esse personagem eu adoro, que é o que está agora na Bandeirantes, a novela que você fez comigo. Que era o Léo, que era um personagem que ficava paralítico também.
Entrei aí também num universo muito interessante. Aí a terceira novela que fiz em Portugal também, eu fazia um casal gay, que era casado com um cara de 50 e tantos anos. Em Portugal eu tive essas oportunidades que eu ainda não tive na TV aberta do Brasil, de fazer personagens mais complexos, né? Com um universo mais denso, assim, questões mais polêmicas e mais profundas, né? Não que do Brasil não foi, o Igor também era muito legal, mas não tinha essa densidade que esses de Portugal tiveram. Daí você vai pro Irã, que é uma coisa que acho que é uma loucura. Faz a maior bilheteria da história do Irã, né, meu amigo? Segunda. A segunda? A segunda venda de bilheteria. Caraca. Segunda. Foi, cara. Essa realmente foi uma coisa incrível também. Que eu nunca esperei. Realmente eu tenho muita sorte. Sorte é você estar no lugar certo na hora certa, né? Fui no Irã. Na verdade, o que acontece no Irã era um filme que ia ser feito em São Paulo. O primeiro filme do Irã foi filmado em Sampa. E eles precisavam de atores brasileiros, porque na verdade o que acontece? Eram os astros do Irã que vinham passar férias no Brasil, uma comédia de ação. E aí um deles se apaixona pela mulher do traficante, do chefe do narcotráfico, que é o Togun Teixeira, meu parceirão, um grande ator, e eu era o capanga dele. Então falávamos português, né? Filmamos em São Paulo, não sei o quê. E o filme foi para o Irã e o filme foi o maior sucesso, segunda maior venda de bilheterias da história do cinema iraniano, uma comédia de ação bem comercial. E aí depois, tanto que o sucesso foi tão grande que eles quiseram fazer o 2. E aí no 2 nós íamos para o Irã para resgatar a mulher. E o Togun não pôde ir, enfim, por motivos pessoais. E eu, na verdade, meio que fiquei com o papel do brasileiro, do chefão lá, do bandido que é lá no Irã. E, cara, foi uma experiência incrível, realmente. E agora ia filmar a terceira parte da trilogia do filme, eu estudo persa, o Diegão sabe, a língua do Irã. Eu gosto muito daquele país, gosto muito, muito, muito das pessoas, do lugar, do cinema, da cultura. E fui filmar o terceiro filme agora e, enfim, uma semana antes de começarmos a rodar, teve o incidente da menina que foi assassinada e começaram os protestos no Irã e o audiovisual está parado em greve há 3 meses sem data para voltar ainda, mediante a situação crítica do país. Mas em breve iremos fazer a terceira parte da trilogia e se Deus quiser farei outras coisas lá nesse país e vou levar o Diego lá para filmar comigo. Pô, quero muito, Eu tenho cara, essa conhecer certeza. isso, cara. O, Tenho essa o, certeza. o, o segundo, cara, é uma loucura, pessoal. É uma loucura a produção. Os caras realmente são muito bons de técnica, muito bons atores. Tanto o time dos atores quanto a filmagem, a fotografia é absurda. Você Absurda. viu, Diegão? Viu? Viu O dois. 2. O É. 2 é melhor que um. Que bom. Mas aproveitar esse finzinho, Adé, porque Ah, infelizmente tem esse formato aqui de live, então não pode ser tão grande, senão cai a conexão. Eu beleza, vamos lá. queria finalizar, porque hoje estreou o Todo Dia Mesma Noite, série da Morena Filmes, sobre a catástrofe na Boate Kiss, que o Adriano Tolosa faz parte do elenco. Eu queria que você falasse um pouco e convidasse a galera para assistir. Eu faço uma participação, né? Eu estou no último episódio. Foi um projeto incrível. Foi um projeto catártico. Foi a primeira vez que eu faço a segunda, né, na verdade, eu fiz o Ike, mas na verdade o meu personagem no Ike não era um personagem fictício, né? O Carlos, ele não foi o Carlos não existiu enquanto Carlos. Existiam pessoas que passaram pela situação dele. Mas na Kiss eu faço, né, um personagem que existe. Então realmente nunca tinha feito, irmão, um cara que existe, que está vivo. Então realmente eu tinha aí o meu maior estudo foi a observação. Eu entrava todo dia no Instagram do cara
eu pesquisei, né? E assim, foi um projeto muito intenso, muito doloroso, primeiramente, porque primeiramente não tem como a gente não entrar com essa fase de empatia, né? Passar, sentir a dor desses pais, desses jovens, dessas pessoas que perderam amigos, filhos, namorados, namoradas, perderam parte do seu corpo nessa tragédia, uma das maiores tragédias do nosso país. Então a gente, como artista, nós entramos profundamente de cabeça nisso e é sofrido, né? Realmente se beira quase que uma depressão ali, né, cara? Porque você está contando uma coisa que existe, então você não tem como você não sofrer. Aí depois de um tempo você tem que fechar, né, essa caixinha, porque senão você não trabalha. Não tem como, né? Isso é muito interessante, porque obviamente primeiro você entra em contato com a dor, você sente essa dor, depois você precisa fechar essa dor e separar que aquilo não é você, né? É muito interessante, porque eu, ao mesmo tempo, eu fazia o advogado, faço, né, o advogado dos réus, então, e obviamente eu falei com as pessoas, com as vítimas, então eu senti aquela dor, e aí eu entendi realmente que se eu não separasse eu daquilo, eu não ia conseguir entrar em contato com todos. Você, como artista, você sempre tem que defender o seu personagem, não é? Você pode fazer o Hitler, você precisa achar uma circunstância, porque aquilo é humano. Pode ser monstruoso, pode ser cruel, pode ser psicótico, mas é humano. E nós, enquanto seres humanos, temos potência para ser tudo. Sim. Tudo depende das circunstâncias de vida que a gente passa. Você fala, eu nunca mataria ninguém, ok, mas e se alguém, né? e se alguém, e se, né? Então, realmente, para você separar o e se de alguém que você realmente que está vivo, alguém que está sofrendo, é complicado, mas é muito bonito também, né? Porque de uma certa maneira você está fazendo você está prestando uma homenagem ali. Eu acredito que essa série ela é necessária, completamente necessária, não só por dar voz a essas pessoas que foram injustiçadas, estão sendo injustiçadas até hoje, não é? Por mil e um motivos, por mil e um órgãos, mil e umas pessoas, não só dar essa voz de justiça, mas como para prevenir de que isso não se repita. Claro que eu não acho também, não tenho essa visão romântica de que a arte salva, mas eu tenho a visão de que a arte pode sim ajudar de uma certa maneira. Cara, eu boto muita fé. Acabando essa live, eu vou projetar, mandar um beijão para Maria, que montou tanto o Ike quanto essa série. O Thiagão também entrou, que produziu a série. Já vou projetar o primeiro episódio, mas eu tenho certeza que muitas casas que cometem essas singularidades, eles vão se atentar. Isso Claro, é muito claro. importante. As pessoas não vão cometer outras tragédias. Tipo Esperemos, né, irmão? Esperemos. Milagre a arte não faz, mas ela pode abrir os olhos, não é? Com certeza. Trabalharam para isso e, felizmente, por mais de 200 países, o Porra! sucesso... Você sabia, Adesão? Vocês vão estar em mais de 200 países, cara. Tô sabendo, tô sabendo. Ó, Maria, linda. Fez, eu vou ver hoje. Eu achei que ia entrar só à meia-noite, mas já, pelo que eu sei já está no ar, né? Então, e assim, para as casas e para os órgãos públicos fiscalizarem também com sua devida responsabilidade, não é? Sim. Temos aí muitas responsabilidades que devem ser aguçadas para que não se repita, né? Não só a dos pequenos empresários, mas a prefeituras e corpos de bombeiro e, enfim, muitas coisas que podem melhorar e podem ser mais ativas, né? E é isso, e realmente é um projeto lindo, 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 foi muito bonito, foi muito sofrido, mas foi muito bonito também poder dar voz a essas pessoas e poder, de alguma maneira, trabalhar para a prevenção de que isso não se repita. E é isso, então vamos assistir todo dia, à mesma noite, na Netflix.
O Adesão, te agradeço de coração pelo papo. Quem agradece sou eu, irmão. Indico a todo mundo aí que assista, todo dia, mesma noite. Vamos ver aqui, vamos maratonar. Vamos E maratonar. para quem está nos acompanhando no YouTube, nosso papo se encerra aqui, mas o de vocês segue nos comentários. Obrigadão, Beijo, pessoal. Diegão. Obrigado, Adê. Já já tamo junto. Abraço, irmão. Abraço.